Olá, boa noite. Comércio gaúcho pessimista com projeção de vendas para o Dia das Mães. Indústrias de pedras preciosas do estado comemoram bom desempenho com exportações. Depois do calor escaldante no início do mês, abril registra temperaturas de inverno em pleno outono. Chegada do frio aumenta a procura por vacinas contra a gripe. E os 45 anos da Agapan, entidade pioneira do movimento ambientalista no Brasil. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender por 60 dias a votação do processo que prevê alteração no cálculo da dívida dos estados com a União. Eles se reuniram esta tarde para discutir a liminar concedida pelo ministro Edson Fachin ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, que entraram com mandado de segurança questionando a forma de cálculo do desconto sobre o saldo devedor da dívida dos estados com a União. Com a decisão de hoje, fica mantida a liminar de Fachin, que garante a correção da dívida por juros simples, no lugar dos juros capitalizados previstos na lei complementar que refinanciou o débito. Também proíbe a União de impor sanções aos estados em caso de descumprimento do contrato. Com isso, o estado do Rio Grande do Sul manterá o desconto de cerca de 280 milhões de reais na parcela mensal da dívida. O prazo de 60 dias foi concedido pelo STF para possibilitar a negociação entre estados e União. As partes terão 30 dias para se pronunciar sobre a constitucionalidade da ação. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre subiu de 10% para 11% em março, na comparação com o mês anterior. O setor mais atingido foi o da construção civil. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira pela Fundação de Economia e Estatística. A pesquisa ainda apontou queda de 2,5% nos salários entre os meses de janeiro e fevereiro. No acumulado de 12 meses, essa redução chegou a 13%. A menos de 2 semanas do Dia das Mães, pesquisa da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul revela forte queda na intenção de consumo dos gaúchos. Para atrair os consumidores, o varejo aposta nas promoções e no apelo sentimental da data. A Daiane está de olho nessa máquina de fazer massa caseira. Para medir esforços para a gente, elas não medem, né? Então, acho que é uma boa a gente tirar um pouquinho da gente para retribuir, ainda mais uma coisa que elas querem muito, né? Como ela, muita gente quer marcar a data com aquele presente tão sonhado pela mãe. Provavelmente seja o que ela esteja precisando. Né? Faz esse esforço? Faço. Pela mãe, faço. Vou dar um bem bonitão para ela. Tipo o quê? Vou dar um aparelho de som, alguma coisa, um celular. Eu vou comprar para ela um perfume. O que ela pediu, eu vou dar o que ela pediu daí. Mas este ano as lembrancinhas é que devem ditar o consumo. E que não custe muito caro, né? Porque, meu Deus, sem condições nessa crise que o país está. Segundo uma pesquisa realizada pela FEComércio, a intenção de consumo das famílias gaúchas apresentou neste mês queda de 34,6% em comparação ao mesmo período de 2015. O índice aponta precaução e pessimismo em relação ao futuro. O desemprego está aumentando, a renda está caindo em termos reais, a inflação está alta, a taxa de juros está alta, quer dizer, o crédito desacelerou, as pessoas têm menos acesso a crédito. Isso são fatores puramente econômicos que afetam a vida das pessoas. E depois a gente tem um outro conjunto de fatores, que é um conjunto que afeta a confiança em geral das pessoas, que tem relação com o que está acontecendo do ponto de vista de governança no país, né?
Mas o comércio já passou por outras crises antes. E o Dia das Mães, depois do Natal, é a melhor data de venda do ano. Os lojistas esperam limpar o estoque de produtos mais caros, como eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos. A ideia da empresa é, como a economia está retraída, né, o consumo diminuiu bastante, a empresa fazer várias promoções nesse período, que é um segundo mês do ano, né, que as vendas, das melhores vendas, né, e a empresa está colocando à disposição aí, está fazendo condições especiais, né, para suprir o baixo consumo, né. E na contramão da crise que afeta a maioria dos setores da economia, o mercado gaúcho de pedras preciosas comemora bons resultados. A alta do dólar e a manutenção do volume de exportações beneficia as vendas da indústria especializada. A reportagem da UPF-TV foi até Soledade, no norte do estado, município polo na exploração do mercado de pedras preciosas. É que amanhã começa mais uma Exposol, a maior feira do segmento na América Latina. Uma cidade de 30 mil habitantes. Fica no interior gaúcho, mas é conhecida internacionalmente. Soledade se consolida hoje no mundo dos negócios como centro industrializador de pedras preciosas. Pelo menos 300 empresas situadas no Planalto Médio trabalham nesse ramo. Só em Soledade, mais de 5 mil postos de trabalho estão ligados ao segmento. A maioria das empresas busca matéria-prima na região, no Salto do Jacuí, em Ametista do Sul, em Minas Gerais e na Bahia, além do Uruguai e da África. As pedras mais comuns são ágata, ametista, cristais brancos e quartzo rosa. Depois que a matéria-prima chega, as empresas transformam essas pedras em artigos esotéricos e religiosos, joias e bijuterias, decorativos e artesanato, entre outros itens. A crise econômica brasileira não afetou em nada o mercado das pedras preciosas aqui em Soledade e região. Isso porque 95% das vendas são destinadas à exportação. Os maiores compradores são China e Estados Unidos. Mas Soledade também já ficou conhecida por receber gente de todo mundo que vem para cá em busca de peças únicas. Todo dia aqui na empresa temos gente tem chinês, tem americanos, tem alemães, tem italianos, né? Isso para nós já é rotina, é normal. Nosso mercado interno é realmente muito pequeno, a gente nem visa mercado interno. Mesmo com os bons números, a crise chinesa chegou a impactar nas vendas. Mas aos poucos, países da Europa foram preenchendo esse espaço. Existe uma realidade de 2014, existe uma realidade de 2015 e a realidade de hoje. Em 2014 o mercado foi, digamos assim, 60% chinês. 2015 foi mais ou menos, eu acho que o mercado chinês caiu para 40%. E daí, mas manteve a mesma quantidade de venda para americano e para alemão, italiano, mercado europeu. 2016 ainda está sendo difícil, o mercado chinês principalmente está comprando menos, né? Mas a perspectiva para o final desse ano, para início do ano que vem, é melhor. Para estimular os brasileiros a entrarem de vez no mercado das pedras e para ampliar os negócios fora do país, vem aí mais uma Exposol. De 28 de abril a 1º de maio, o Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz recebe a 16ª edição da feira. E uma coisa a Soledade já pode garantir: pedra preciosa não vai faltar. Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira a expansão do Shopping Iguatemi na zona norte de Porto Alegre. Com a ampliação, o centro comercial passa a contar com aproximadamente 100 lojas, além de novos acessos e mais de 1.000 vagas de estacionamento. 2 milhões de pessoas devem circular pelo shopping todos os meses. Inaugurado em abril de 1983, o Iguatemi também vai promover ao longo do ano atividades como feiras, exposições de arte e eventos de gastronomia. As temperaturas caem ainda mais nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. A capital amanhece com termômetros na casa dos 6 graus e à tarde a máxima chega a 15. O sol aparece entre nuvens, mesma condição em Novo Hamburgo, máxima de 15 graus. Em Tramandaí, o tempo fica aberto ao longo do dia e a máxima não passa dos 14.
Ainda nesta edição, entidade pioneira do ambientalismo no Brasil, a Agapan comemora 45 anos de fundação. E depois do intervalo, frio chega com força ao estado e faz aumentar procura por vacinas contra a gripe. É em instantes. A quinta-feira deve começar com geada e temperatura de 3 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste. À tarde, os termômetros marcam 16. Mínima de 3 e máxima de 16 também em São Borja, onde o dia vai ser ensolarado. Previsão de tempo bom em Alegrete. A máxima fica na casa dos 15 graus. 7 pessoas foram presas nesta quarta-feira, entre elas 2 agentes penitenciários, em ação do Ministério Público, que investiga crimes contra a administração pública no Presídio Estadual de Taquara, no Vale do Paranhana. A Operação Pitágoras 2 apurou que, com a conivência e a participação dos servidores, presos cobravam até R$20 mil de propina de outros detentos para permanência ou admissão na casa prisional. Segundo o MP, o esquema começou em 2010 e durou até julho de 2014. Há muito tempo sem dar as caras, o frio apareceu com força no estado. Uma massa de ar polar fez as temperaturas despencarem nesta quarta-feira em todo o território gaúcho. Em Porto Alegre, a mínima foi de 10 graus no início da manhã de hoje, mas a sensação térmica com o vento chegou a 5 graus. E a previsão é de que esse frio se intensifique nesta próxima madrugada. Ele chegou e aquela expressão de sempre também. Tá horrível de frio, tá? Mantas, toucas, luvas, tudo saiu do armário. Frio de 1 grau e 3 décimos em São José dos Ausentes hoje. Em Porto Alegre, 9 graus e meio pela manhã. E vai piorar. Uma grande massa de ar seco e frio está sobre o estado. Mas amanhã será o dia mais frio dessa massa polar, porque amanhã a gente terá para Porto Alegre em torno de 4, 5 graus. Está em máxima 12, 13, muito frio à tarde também, e as mínimas poderão ser negativas na Serra Gaúcha. Mas tem gente que não espera a temperatura subir para se exercitar. Para eles, a melhor receita é correr do frio. Como é que é o exercício nesse frio? Tá ótimo. Ótimo, maravilhoso. E se tá frio aqui na Serra Gaúcha, a gente pode dizer que tá muito frio. Em Caxias do Sul fez 6 graus durante a tarde, mas na madrugada teve cidade com temperatura pertinho do 0 grau e sensação térmica negativa. Quem nos traz as informações é o repórter Márcio Esquenato, da TV Caxias. A madrugada e a manhã dessa quarta-feira em Caxias do Sul foram muito geladas. Por volta das 8 horas da manhã, os termômetros marcavam 3 graus, com sensação térmica de -1. Porém, essa não foi a menor temperatura registrada na Serra, não. Em São José dos Ausentes, os termômetros registraram 1,3, com sensação térmica de -7. Márcio Esquenato, de Caxias do Sul, para a TVE. Bom, em Caxias do Sul registrou hoje a 19ª morte por gripe A no estado este ano. A vítima, um homem de 60 anos, era hipertenso. E o elevado número de vítimas do vírus H1N1 faz com que seja intensa a busca pela vacina contra a gripe. No terceiro dia da campanha de imunização, muitas filas nos postos de saúde da capital. Movimento intenso, mas atendimento rápido. O senhor ficou muito tempo na fila? Não, foi rapidinho. O atendimento está sendo bem ágil. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde quer desafogar a demanda nos postos da região central e tem orientado a população a buscar atendimento nos bairros. A gente está organizado para que em cada região da cidade receba o número de doses que ali espera se vacinar. E lá as pessoas, elas são em primeiro lugar, elas estão perto da casa. Elas não precisam muitas vezes pegar um transporte, né? Que é um aglomerado hoje num dia de frio. É um dia que as pessoas entram, por exemplo, nos ônibus de janelas fechadas, né? Que isso a gente tem que cuidar também. Torna muito mais próximo esse atendimento.
e elas não vão ter a necessidade de ficar longos períodos numa fila. A comunidade do bairro Tristeza entendeu o recado. Desde cedo, a fila neste posto já era grande. Por que a senhora acha importante se vacinar contra a gripe? Para ficar mais segura, mais tranquila, né, em relação a pegar uma gripe forte e as consequências que isso traz, né? Além dos idosos, integram os grupos prioritários crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas. Nesse momento em que a campanha de vacinação é voltada para os grupos prioritários, 2 coisas são fundamentais. No caso das crianças, deve-se apresentar a carteira de vacinação. Já os doentes crônicos precisam mostrar a receita do remédio que utilizam ou um atestado médico. Outro documento importante para todos é a carteira de identidade. As doses estão disponíveis das 8 da manhã às 5 horas da tarde nos 141 postos da capital. Para reforçar a campanha, neste sábado ocorre o Dia de Mobilização Nacional, com unidades abertas em toda a cidade. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 270 quilos de maconha. A droga estava no fundo falso da carroceria de uma caminhonete, dividida em 346 tabletes. O veículo foi parado em uma fiscalização de rotina na BR-386, em Sarandi. O condutor, de 39 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele possuía antecedentes pelo mesmo crime. O amanhecer será gelado na campanha gaúcha. Faz 3 graus em Bagé, onde há possibilidade de formação de geada. Em Pelotas, a mínima vai ser de 6 graus. Com a presença do sol, a máxima chega aos 16. Tempo bom em Rio Grande, onde os termômetros marcam 15 graus. Veja depois do intervalo. Pioneira do ambientalismo brasileiro, a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental completa 45 anos. Nós já voltamos. O sol predomina na região central nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas variam de 4 a 15 graus. Em Santa Maria, faz 3 graus ao amanhecer. E a máxima chega aos 16. Céu claro em Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam 14 graus à tarde. Personalidades e instituições gaúchas que se destacaram na área livreira foram homenageadas pela Câmara Rio-Grandense do Livro. A Prefeitura de Esteio, na região metropolitana, a Biblioteca do Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, e o Memorial do Rio Grande do Sul foram algumas das entidades que receberam o título de Amigos do Livro 2015. A nova diretoria da CRL para o biênio 2016-2017 também foi apresentada durante o evento realizado na noite de terça-feira. Uma ação para estimular a troca de livros e o ato de compartilhar a leitura de forma voluntária. O projeto Ler Livre segue até sexta-feira em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. A campanha Ler Livre está sendo realizada nas bibliotecas do Campus 1 e 2 da universidade. A ação traz conceitos de economia compartilhada e solidária, além do incentivo à leitura. A pessoa vem aqui, traz um livro, escolhe outro de interesse dela. Se caso não tenha algum que interessa no momento, ela pode levar um vale e trocar durante a semana ou nas próximas ações também. A ação, que iniciou na segunda e vai até sexta-feira, tem tido um bom número de participantes. Hoje teve bastante movimento, desde as 8h15 da manhã, horário que abriu a biblioteca, a gente já teve bastante movimento, aproximadamente umas 180 trocas já entre livros e vales, né? Então a gente está esperando um bom retorno dessa ação durante a semana também. Franciele é uma das participantes deste troca-troca de livros, que aproveitou a campanha para diversificar a leitura. Eu acho que é uma ótima iniciativa da universidade em proporcionar esse tipo de ação, até porque a maioria das pessoas tem livros em casa que já leu e eles ficam lá, né?
tu não faz mais nada com eles a princípio. Então, tu poder trocar até para conhecer novos autores, de repente, que tu nunca tinha se instigado a procurar, eu acho que é uma ótima oportunidade, como eu fiz, né? Que foi pegar autores que eu desconheço para, né, poder experimentar. Mas atenção, nem todos os livros serão aceitos. São livros de literatura, né? Literatura em geral, né? De lazer, né? Romances, os livros mais atuais também, livros de cunho religiosos, os didáticos, né? Também não são aceitos, né? E tem que estar em bom estado também, né? O livro não pode estar riscado, rasurado, rasgado. Frio intenso na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a previsão é de geada. Os termômetros marcam 1 grau ao amanhecer. Mínima de 1 e possibilidade de geada também em Passo Fundo, na região norte. O sol predomina no noroeste. Em Ijuí, faz 14 graus à tarde. Há cerca de 2 anos e meio, um incêndio atingiu a Capela Santo Antônio do Pão dos Pobres, na capital. As obras para devolver o santuário à população começaram no ano passado. Agora, na reta final, para terminar a restauração, a instituição espera maior adesão à campanha que está arrecadando fundos para ajudar a reabrir o local. Vitrais recuperados, madeira nova no teto, portas em perfeito estado. Aos poucos, a capela vai voltando às formas que tinha em 1905, quando começou a ser construída. Há 2 anos, um incêndio destruiu o local, que tanto incentivou a religiosidade de gerações de porto-alegrenses. A obra já está indo para a última parte. Falta colocar o piso e pintar as paredes da capela. Mas para tudo ficar pronto, falta uma coisa: dinheiro. A obra está orçada em R$1,5 milhão. O seguro cobriu só 1/3 do valor. Outra parte veio de doações. Nós temos um bom número de pessoas que já colaboraram e ainda estão colaborando para que possamos concluir essa obra tranquilamente. Eu preciso uns 500 mil pelo aí. É muito dinheiro ainda, né? As fotos mostram como deve ficar a capela depois de restaurada. A intenção é estar com tudo pronto até 13 de junho, dia de Santo Antônio. Mas para isso acontecer, é preciso mais do que orações. Tem que apelar para Santo Antônio e apelar para a população também. A população toda aí que sempre esteve atenta, sempre ajudou, né? E acredito que nesse momento também vão estar aí atentos e dar mais uma contribuição aí, embora esse ano seja um ano muito difícil, né? Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá.